aqui, meus amigos, agora o prato principal da noite desse portal 9/9 de 2025. Jornada nas Estrelas, Star Trek. Falo Jornada nas Estrelas, já lembro da musiquinha. Já que fica aquela música icônica da entrada, da abertura da série Star Trek na minha cabeça. A Jornada nas Estrelas, Star Trek, previu a chegada do cometa 3i Atlas? Parece que sim. Pois é. É verdade, como vocês vão observar agora, neste momento, meus amigos. Desde sua descoberta, o cometa 3i Atlas, devido à sua estranha característica, tem agitado a imaginação de astrônomos e até mesmo leigos no assunto. Sim, tanto é, meus amigos, que a partir do momento que o 3i Atlas apareceu, nós, pela primeira vez na história, a maioria das pessoas acredita em OVNIs. Assim, de uma hora para outra. Então, não dá para explicar um negócio desse. É fato. 60% é estatístico, tá? Hoje das pessoas acreditam em seres extraterrestres. 60%. Então nós já somos a maioria. Incrível. Comunidade científica. Fonte, Dr. John Brandenburg. 80% da comunidade científica hoje acredita em vida extraterrestre inteligente. 80%. Isso é surreal. E esses números só começaram a aparecer, meus amigos, ganhar esse significado depois que o 3i Atlas apareceu. Isso não é coincidência. Não é. O próprio doutor João Branco fala, não é coincidência. Porque até o ano passado, a comunidade científica era cética. De uma hora para outra, todo mundo, opa, vamos começar a ver isso direitinho. Parece que existe vida extraterrestre, sim. Possivelmente também existe vida inteligente. Pois é. São números, só que é fato. Desde sua descoberta, né, que a gente já falou, a ficção científica frequentemente serve de inspiração para a ciência real. Mas raramente a realidade parece seguir um dos seus roteiros. A programação preditiva, como chama, será? Meus amigos. Aliás, a série Star Trek foi encomendada pela Marinha dos Estados Unidos, os chapéus brancos da ocasião, numa campanha psicológica para condicionar o imaginário coletivo sobre um futuro Star Trek. Num processo de revelação suave. O caso do mistério objeto estelar 3i Atlas e a hipótese de que o cercam ecoam de forma tão marcante no episódio Filhos do Cometa. Teve um episódio do Star Trek, foi exibido pela Paramount em 2022, que se chama, intitulado Filhos do Cometa. E a história é bastante impressionante. Prestem atenção, vou mostrar aqui o roteiro. Vou ter que fazer spoiler, infelizmente, vou ter que fazer. Aqui, Star Trek. Strange New Worlds. Comparação inevitável. Aqui, presta atenção. A comparação é inevitável. Para quem acompanha a aclamada série lançada em 2022 na plataforma Paramount+, o segundo episódio da primeira temporada é memorável. Nele, a tripulação da USS Enterprise encontra um cometa chamado M-Hanit. Interessante, M-Hanit, que está em rota de colisão com um planeta habitado. A missão de desviá-lo se complica. Então, tinha uma missão de desviá-lo. Se complica quando eles encontram os pastores, que é uma raça alienígena, ancestral e devota, cujo único propósito é proteger e venerar o cometa. Interessante. Para os pastores, Mihranit não é um simples rocha gelada, mas um antigo e poderoso árbitro da vida que viaja pela galáxia, desde o início dos tempos. De acordo com sua fé, o cometa semeia a vida em mundos áridos, mas também purifica as civilizações que eles acreditam ter se perdido, explicando assim sua trajetória mortal. A tripulação da Enterprise finalmente descobre que sob sua casca gelada, o Mihranit esconde uma estrutura tecnológica. Então era um cometa disfarçado de espaçonave. Ou melhor, uma espaçonave disfarçada de cometa. Confirmando que se trata de uma entidade artificial que responde a algo muito particular. Interessante.
Vamos linkar essa informação com John Ramirez. John Ramirez é ex-agente da CIA. Eu já falei muito do John Ramirez aqui no canal. Creio que seja conhecido de todos. Afirma de forma categórica que a chegada do novo objeto estelar, isso ele falou no podcast, tá, meus amigos? Consegui resgatar um trechinho. Eu acho que escapuliu, porque foi quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, não estou acreditando que você está falando isso. Que o objeto estelar já foi aguardado pela inteligência dos Estados Unidos. E a gente já sabia da existência desse objeto. Já fazia um bom tempo. O 3I Atlas é algo voando pelo espaço que não é oficialmente admitido, sendo conhecido como Opa, tá difícil sair isso aqui. Especificidades não reconhecidas. Ramirez diz saber disso através de informações da NGA, Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, e que estariam totalmente cientes do caso, monitorando desde sua chegada ao Sistema Solar há alguns anos. E quando foi exatamente isso? Pois bem, 2022. O Ramirez, ex-agente da CIA, afirma que em 2022, que coincidentemente, para mim não é coincidência, foi exatamente quando foi lançada, pouco tempo depois, foi lançada esse episódio do Star Trek falando do cometa. Isso, Filhos do Cometa. Tem esse título. O governo americano começou a preparar uma campanha psicológica. Presta atenção nisso aqui. Se é uma campanha psicológica, obviamente que eles vão utilizar o cinema. A melhor forma de você condicionar e preparar e moldar o imaginário coletivo das pessoas é através do cinema. Mesmo porque o cinema trabalha justamente com isso, com a imaginação. E preparar uma campanha psicológica para evitar o pânico e preparar as massas para a revelação. Existe uma consciência interna dentro do governo que está ciente disso. E esta preparação tem que ser finalizada em 5 anos. Ou seja, após 2022. Teria que ser encerrada até 2027. 2027 de novo. É Jorge Cavaslas, é John Ramirez, é Dr. Steve Greer, é o Chris Bradson. Todo mundo fala 2027. Incrível isso daí. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Veja que eu já faço pesquisa, meus amigos, há 10 anos. Eu nunca vi nada desse nível. Porque geralmente tem uma fonte, outra fonte, isso aqui é incrível. Eu fui enumerar as fontes, dá mais de 10. Mais de 10 fontes diferentes. Esclareceu o John Ramirez. O objeto retornará. Até o Jamie Corbell fala. Lógico que as versões, existem divergência nas versões de cada um, mas todos concordam numa coisa: 2027 será o ano decisivo. Todos, independente das versões apresentadas. Existe essa convergência. Esclareceu o John Ramirez. O objeto retornará em 2027, determinando sua missão em nosso sistema solar. Bom, aqui bate, inclusive, com a informação do Jorge Cavaslas, né? E também bate também, casa também, por que não, com a informação do Chris Bradson. Incrivelmente, o episódio Filhos do Cometa da série Star Trek foi lançado em 2022. Se você quer acreditar que é uma coincidência, eu acho um pouco difícil. Pela Paramount, sobre um objeto interestelar com uma missão divina. Interessante. Embora na série o cometa tenha tido um propósito divino, presta atenção nisso aqui, meus amigos, as anomalias do 3I Atlas são igualmente intrigantes. Desde seu enorme tamanho até sua composição química, além de sua trajetória marcante, que o leva de uma forma suspeita a visitar de perto certos planetas do nosso sistema solar. Interessante, meus amigos, que a dama, o Chris Bradson, a dama através do Chris Bradson, disse que em 2026 a humanidade, depois de ativada, de ter esse nível de consciência, teria que decidir, teria que tomar uma decisão. Ou a gente assente e evolui, ou nós vamos ser esquecidos para sempre. Aí lembrei dessa série. Isso faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Casa perfeitamente. Incrível. A camuflagem perfeita, assim como o divino, Mihanit, admite hipoteticamente que o 3I Atlas poderia ser um cometa usado como disfarce ou camuflagem para uma entidade tecnológica explorada ou de carona. A propósito, o maior, embora Mihanit tenha uma missão cósmica para gerenciar a vida, o estudo científico recente do 3I Atlas
especula sobre um propósito mais pragmático, usar a proteção oferecida por um cometa para interagir com o Sol num processo de ativação da consciência. Conforme Stephen Burns, geofísico, JP e Emery Smith. Fantástico. Essa interação com o Sol para realmente virar a chave da consciência. Sensacional. Os seres interdimensionais estão apostando. Olha, as pessoas, elas vivem na miséria, na terceira densidade, porque não tem nível de consciência elevado. Ou seja, elas não estão cientes, elas são ignorantes. Vamos tirar esse véu da ignorância? Porque tirando esse véu da ignorância, as pessoas poderão escolher. Eu trouxe para vocês aqui também as previsões do Cliff Hite, que trabalha com... esqueci agora, questão linguística preditiva, isso. E ele falou, meus amigos, que as pessoas teriam visões, contatos telepáticos. Isso bate perfeitamente com a descrição da quebra do paradigma da dama. Então as pessoas ficariam cientes do que está acontecendo. A população comum. E aí sim a população ia fazer uma escolha, porque teria consciência para fazer essa escolha. E a gente acredita piamente, todo esse trabalho, todo esse esforço, inclusive os seres interdimensionais, a humanidade vai escolher o quê? Desenvolver, evoluir, crescer, quando o véu for retirado. Eu particularmente acredito piamente nisso. Aliás, todo esse trabalho está sendo feito justamente porque os seres interdimensionais apostam na nossa evolução. Michael Salla. O 13 Atlas está interagindo com o Sol, influenciando a atividade solar. Verdade. Por exemplo, injeções de massa coronal que deve aumentar à medida que se aproxima de seu periélio, ou seja, que não fica muito próximo do Sol. No final de outubro. Sua trajetória levou à especulação que vai estar exatamente no Halloween. Isso não é coincidência. Está exatamente no Halloween. Sua trajetória levou à especulação científica. Ávila Webb que seja uma nave espacial. Corroborando a observação como do Dick Algary, verdade, sem falar do Dick Algary, eu tinha esquecido. E as alegações, Dick Algary do Futuro Forecasting, visão remota. E as alegações de contato do Jorge Cavassa, de que se trata de uma nave espacial que faz parte de uma iniciativa de divulgação. Já está acontecendo, o Sol começa a interagir com 13 Atlas, como um cosmo, verdade. E quem confirma isso é o geofísico Stephen Burns. Inclusive, eu trouxe o relatório completo no último sábado. E tá aqui, só relembrando um pouquinho do Stephen Burns, tem um canal maravilhoso. De uma perspectiva de energia, informações de consciência, o 13 Atlas já está em contato com o Sol. Palavras dele, tá, meus amigos? E os dois estão trabalhando juntos de maneiras únicas e interessantes que estão muito provavelmente além da nossa compreensão. Espera-se que o 13 Atlas e o Sol trabalhem em conjunto para aumentar a atividade solar, promovendo uma nova consciência interestelar e galáctica no sistema solar interno da Terra. A atividade solar parece estar conectada ao 13 Atlas, pelo menos de um ponto de vista geométrico. Espetacular. Sensacional. Por isso que o 13 Atlas está emitindo aquelas partículas com o Sol. Existe essa interação um com o outro, e isso é totalmente constatável. E quem está falando isso não é um canalizador, é um geofísico, PhD, é um cientista. Sinal de chamada e conexão interestelar. JP, inclusive. Peguei esse trecho aqui para linkar. Porque bate perfeitamente com essa informação. Atualmente, a Arca Espacial Atlântico está emitindo um sinal que os nórdicos parecem não conseguir controlar. Esse sinal está chamando uma nave massiva, ou um terceiro objeto interestelar, ou seja, o 13 Atlas. Descrito como tendo entre 2,5 e 13 milhas. Agora foi identificado que acho que tem 5 quilômetros só de comprimento, 5 ou 6 quilômetros. E ainda assim é muito grande. Vindo quente em direção à Terra e o nosso sistema solar. Acredite que esse objeto esteja conectado à própria arca. Repetindo, acredite que esse objeto esteja à própria arca. JP sugere que frotas anteriores, como o Moamoá, possam ter realizado missões de reconhecimento antes de sua chegada, atuando como uma espécie de acerto de contas. Uau! Impacto geopolítico e pedido de paz.
Isso aqui é de arrepiar. A presença e ativação da Arco Espacial Atlântico são vistas como um fator significativo para a interrupção de guerras e conflitos globais. Aí já lembrei da dama automaticamente, porque foi exatamente isso que ela pediu para o Chris Bretz passar por todos os governos do mundo. Acabem com as guerras. Acabem com todos os governos opressores. Eu não quero polarização, não quero perseguição. Ninguém merece ser perseguido. Para que a humanidade tenha um mínimo de condições para receber esse despertar e virar a chave. Isso é uma exigência, não é um pedido dos seres interdimensionais. Tem que melhorar um pouquinho a frequência do mundo, o ambiente do mundo. O ambiente está ruim, está péssimo. Até mesmo para que esse processo realmente possa atingir o efeito esperado. Acredite que a Arca tenha transmitido uma mensagem aos governos mundiais para que acalmem as suas atividades. Pois é. A tecnologia envolvida é impressionante e pode forçar uma reconsideração de prioridades, incentivando a humanidade a se endireitar. Pois é. Para evitar a destruição do planeta e caminhar em direção a um futuro mais pacífico, semelhante a um futuro Star Trek. Fantástico. A gente vai pegando as informações, vai encaixando e tudo forma um mosaico perfeito. Guardiões e observadores em Jornada das Estrelas, Star Trek. Os pastores protegem ativamente o cometa em nosso mundo. Vamos voltar de novo para o filme, entre aspas, né? Para o episódio Star Trek. Em nosso mundo, os cientistas se tornam uma espécie de observadores. É verdade, metaforicamente. Acompanhando cada movimento anômalo. Por exemplo, no mês que vem, eles planejam apontar uma sonda, Mars, aqui, órbita para o 3 Iatras, durante sua passagem próxima ao planeta vermelho. Obviamente, a tripulação da Enterprise conseguiu confirmar a natureza do seu cometa. No nosso caso, tudo permanece, por enquanto, em âmbito uma hipótese rigorosa. A gente sabe que não. Aqui eu peguei do artigo, tá bom, meus amigos? E falando em operação psicológica, mídia. Em 1963, para quem não sabe, a série TV Outer Limits, Além do Limite, ou A Quinta Dimensão, nome bastante sugestivo, hein? Série de TV A Quinta Dimensão, 1963, divulgação psicológica suave da inteligência da Marinha dos Estados Unidos, que levou à criação da série Star Trek. Os envolvidos estão aqui, o vice-almirante Leslie Stevens III e seu filho, Leslie Stevens IV, criador da série. Uau! Sem falar do Gene Roddenberry, roteirista. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A série TV Outer Limits inicia uma divulgação psicológica suave da inteligência naval, que levou à criação da série Star Trek. O criador da série TV Outer Limits, Leslie Stevens IV, um oficial da inteligência naval, que é significativo é o fato de que o pai de Stevens era o vice-almirante da Marinha, Leslie Stevens III, chefe do Estado-Maior Conjunto e diretor do Conselho de Estratégia Psicológica. Presta atenção, diretor do Conselho de Estratégia Psicológica em setembro de 1949. E contemporâneo do contra-almirante Rico Botta. Rico Botta, que foi um daqueles agentes, segundo o Bill Tompkins, foi um espião, que usaram inclusive a base de Diego Garcia, como base operacional, ali, aonde eles foram verificar as naves Hannibal, nave Bell, dos bigodistas da Alemanha, do segundo confronto mundial. A experiência aeronáutica do almirante Stevens, significativa que ele estava praticamente ciente do que Botta havia aprendido sobre os projetos aeroespaciais dos bigodistas, a partir do início de 1942, após o incidente do ataque aéreo de Los Angeles. Uau! O criador da série TV Outer Limits foi Leslie Stevens IV, em 1942. Aqui, pai e filho. Tá o filho que foi o autor da série. O criador. Aos 18 anos, ingressou na Força Aérea do Exército e tornou-se oficial de inteligência. Como oficial de inteligência, suas habilidades de dramaturgo o teriam capacitado para operações de guerra psicológica.
Consequentemente, durante seu serviço de inteligência militar, Stevens muito provavelmente tornou conhecimento da unidade do fenômeno interplanetário, criado pelo G2 do Exército para investigar o fenômeno dos discos voadores. A batalha psicológica era um componente significativo do trabalho da unidade em esconder a verdade sobre o fenômeno do público em geral, enquanto investigava seriamente. Uma forma de acobertamento. E também de preparação, em caso, vamos supor que vazou, pelo menos o povo já está condicionado, né? A gente consegue realmente fazer essa divulgação em tempo recorde. Então é usada para essas duas situações diferentes. O que é significativo é o fato do pai de Stevens ser o vice-almirante da Marinha e Leslie Stevens terceiro chefe do Estado-Maior Conjunto. O diretor do Conselho de Estratégia Psicológica desde setembro de 49, contemporâneo do contra-almirante Rico Botta, está aqui a foto do almirante Rico Botta. Quem fala do almirante Rico Botta é o James, esqueci o nome dele, que fez parte dos Majestic 12, depois acabaram com ele, porque falou demais. Pois é. Aqui. A experiência do almirante Stevens em aeronáutica significa que ele quase certamente estava ciente do que Botta havia aprendido sobre os projetos aeroespaciais bigodistas, a partir do início de 42, após o incidente do ataque aéreo de Los Angeles em 1942. Aqui está o Bill Tompkins. De acordo com Bill Tompkins, almirante Stevens foi de fato informado sobre que a Marinha havia aprendido sobre os programas de discos voadores da Alemanha bigodista. O objetivo de semear sua mente no público conceitos e ideias expandidas da época que atingiram os limites extremos da imaginação na ficção científica. Stevens IV certamente fazia parte de uma iniciativa de revelação suave, palavras de Bill Tompkins, sancionadas pela Marinha, que utilizava estrategicamente a indústria televisiva e cinematográfica para revelar elementos do programa espacial secreto planejado pela Marinha. Isso seria parte de um processo maior de batalha psicológica que tanto preparava o público, escondendo a verdade à vista de todos, quanto possibilitava o ridículo para aqueles que revelassem detalhes do programa. Ah, mas isso é coisa de filme. Isso é um absurdo. Tá vendo só como que é eficaz? É secreto da Marinha sem autorização. O método de ocultar a verdade à vista de todos levaria produtores de cinema e televisão a receberem relatórios parciais de programas confidenciais. Olha, tem uma história aqui que é incrível, seria um bom roteiro de filme. Aí vão lá e faz o filme. Confidenciais, que seriam usados para criar novas produções. Esse processo de revelação suave serviu os objetivos simultâneos de criar um meio de desmascarar pesquisadores de OVNIs, como críticos afirmando que suas alegações eram baseadas em filmes, séries de televisão populares, e também de preparar secretamente o público em geral para a verdade, também. Caso ocorresse algum evento extraterrestre que forçasse a divulgação. Agora não tem jeito, pelo menos o povo já está preparado, já viu muitos filmes, então o imaginário coletivo já está pronto para esta revelação. Interessante. 1976, 1979, mídia. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês, tem números. Por exemplo, tem o filme Arquivo X, de 2016. Se você pegar, tem um trecho do arquivo, do filme Arquivo X, 2016, meus amigos, que parece uma palestra do Dr. Greer. Você fala, isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Dr. Greer, eu já ouvi falando sobre isso. Sites negros, mundo underground, abduções falsas, puxa, vi tudo, impressionante. Parece até mesmo e é prágio. É prágio. Incrível, meus amigos. Impressionante. 1976, 79. Steven Spielberg lança Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Spielberg, querendo que os filmes fossem mais preciso possível, contrata quem? Dr. Allen Hynek, do projeto Blue Book, para dar uma visão sobre os eventos reais que ocorreram em 1964 no Novo México. Então, Contatos Imediatos 64 é uma alusão, na verdade, à história mais ou menos modificada da Operação Serpo, que ocorreu em 1964, de um suposto intercâmbio de extraterrestres com humanos, em Zeta Reticuli, que é denominado Projeto Serpo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Projeto Serpo, tem um especial também muito bom que eu preparei, muito legal, sobre o Projeto Serpo. Teriam utilizado
12 oficiais humanos embarcou numa nave e partiu em viagem ao mundo alienígena distante. Acontece que este é o mesmo número 12 que aparece em 2005, quando os ex-militares se apresentaram para testemunhar anonimamente. Em troca, realmente ocorreu em 1965, como parte de uma operação Noite de Cristal, da DEA, mais comumente chamada de Projeto Serpo. Noite de Cristal ou Projeto Serpo. Agora, o que é mais interessante nisso aqui, meus amigos, é sobre o Gene Roddenberry, que é um dos roteiristas também da série Star Trek. O Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, criador da franquia Star Trek, meus amigos, teve contato com o misterioso grupo de extraterrestres em 1970, de 74 a 75, no livro da Phyllis Schlemmer, O Único Planeta da Escolha, 1990. Isso aqui é de arrepiar. Sabia que o Gene Roddenberry, um dos roteiristas principais da série Star Trek, participou das sessões presidida pela Phyllis Schlemmer, que contatou os seres interdimensionais. No caso, em específico, o Conselho dos Nove. Incrível. Nas sessões de canalização do Conselho dos Nove, que participou Roddenberry, ficou especialmente intrigado com a perspectiva de futuros desembarques extraterrestres em massa. Ele achou isso maravilhoso. Nossa, negócio de desembarques extraterrestres. Tem que fazer um filme. Eu tenho que fazer uma série sobre os desembarques dos extraterrestres. Ele ficou ficcionado com isso. Ficou especialmente intrigado com a perspectiva de futuro desembarque extraterrestre em massa, discutido pelos nove. Os nove falaram que poderia haver esse encontro, desembarque dos extraterrestres. Ele ficou assim, achou-se lindo. Eu preciso fazer um filme. Eu tenho que fazer esse filme. Isso inspirou Roddenberry a escrever o episódio piloto para uma futura série de televisão, que apareceria 6 anos após o seu desencarne, só em 1991. O conflito final da Terra. Earth Final Conflict. 1997, 2002. Tá aqui para vocês, só que vale a pena conferir, meus amigos, que é lindo, tá? Na série, o ser extraterrestre desembarca e tem um encontro em Washington, D.C. Vários extraterrestres interagindo com a comunidade humana. Este filme, essa série em específico, foi inspirada no livro O Único Planeta da Escolha. Sensacional. Realmente maravilhoso. Cheguei a ver algumas dessas imagens, maravilhoso. O ser extraterrestre chega junto com o presidente dos Estados Unidos, né, nesse episódio, e fala: agora nós vamos viver uma nova era de tecnologias, uma nova relação interplanetária, tudo vai mudar. Realmente sensacional. Isso me lembra a visão do Dr. Steve Greer. O Dr. Steve Greer teve um sonho preditivo em 1978, quando estava no Oriente Médio. Ele teve uma visão onde os militares não estavam mais usando as capacidades psionicas para atrair e abater OVNIs. Não, isso não estava acontecendo mais. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5. Daqui a pouco eu tenho que falar sobre isso, meus amigos, porque tem chapéus brancos fazendo exatamente isso. Trabalhando para que haja esse contato. Lembrando que eu tenho evidências e documentos que eu vou trazer aqui para vocês, evidências tangíveis. Tá? Testemunho, inclusive, do ex-diretor que eu tinha, esqueci o nome dele, que foi o ex-diretor da ARO, interino, que foi diretor da ARO interino. Meus amigos, que teve realmente um projeto de desembarque dos extraterrestres, e ele existe de verdade. Existe esse projeto. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5 no meio da cidade. Ele viu um OVNI em forma de ovo pousando. E o próprio Dr. Greer fala: eu quero muito que no final porque assim, o Dr. Greer já tem um plano. Vai apresentar os denunciantes e na última rodada, quando as pessoas estiverem realmente prontas, ele quer que os agentes P3 estejam no Congresso dos Estados Unidos. Ele até mesmo sugeriu numa live. Gostaria muito que os agentes P3 pudessem contatar os extraterrestres e encerrar a sessão. Vocês já imaginaram um negócio desse, meus amigos? E
uma nave extraterrestre desembarcando em Washington DC. Pousando. Apesar que existem rumores, meus amigos. Inclusive o Gary Nolan não negou. Nem o Jake Barber. Que o Instituto Skinwalker, desculpe, conseguiu pousar uma nave. Não tô brincando, não. E que os agentes da inteligência estavam cientes disso. Lembrando que o Jake Barber, ele mesmo falou, tem um projeto de um contato direto dezembro de 2025. Pois é. Lembrando que o Jake Barber, ele é muito amigo do Chris Bradson. E ele mesmo fala da dama. Tá? Mostrei aqui para vocês o depoimento dele. Falou, aquela entidade aquela nave em forma de ovo, hoje eu sei, é a dama. Aquela superconsciência feminina. E ele, quando ele fez aquela live junto com Ross Contas, falando de espiritualidade, foi uma coisa maravilhosa. Eu chorei, foi lindo. Pois bem, ele fala, não, mas vamos ter muita dificuldade, lógico que tem muitos problemas, mas essa é a meta. Tá dando continuidade aqui. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5, e no meio da cidade, ele viu um OVNI em forma de ovo, pousando. Aqui, sonho preditivo, Dr. Steve Greer. Lembre-se que o Dr. Steve Greer foi o cara que, num sonho também preditivo, ele viu sua esposa. Muitas coisas do Dr. Steve Greer sempre aconteceram através desses sonhos preditivos. Um extraterrestre antigo, com barba branca, saiu e começou o primeiro contato aberto mundialmente. Sensacional. Maravilhoso. O impacto que o Conselho dos Nove teve sobre Rondenberg foi resumido por diferentes pesquisadores. Aqui está um pesquisador ocultista. Wes Payne resumiu a conexão. Presta atenção. Pesquisador ocultista. Ele, Rondenberg, foi membro do The Nine, do Grupo dos Nove, em 1974-75, ou seja, ele fez parte das sessões presididas pela Phyllis Lehman, junto com o Andrija Puharich também, né? Participou dessas sessões, e a priori era para ser o Zé Arigó, né? É o Zé Arigó do Brasil, que era para ter contato com o Conselho dos Nove. Ele acabou falecendo, aí eles foram atrás da Phyllis Lehman. Meus amigos, 1974-75, até produziu um roteiro para um filme sobre os Nove. Uau! Ele produziu um roteiro falando dos Nove, dos seres interdimensionais. Também é sugerido que Roddenberry foi profundamente inspirado pelas informações que recebeu nas sessões dos Nove, quando escreveu os primeiros filmes de Jornada nas Estrelas, A Próxima Geração e O Espaço 9 Profundo. O Espaço 9 Profundo é uma alusão direta ao Conselho dos Nove e aos seres interdimensionais, ou seres primordiais, que foi bastante revelador. O que quer que possa pensar dos Nove, uma coisa pode ser dita sem reservas. As experiências de Roddenberry com as sessões causaram grande impressão nele e, de muitas maneiras, formariam a base do resto do trabalho de sua vida, bem como toda a franquia Star Trek. Uau! Espetacular!